Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Lei dos senos e cossenos. A lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. O que acontece, né? Nós temos aqui um triângulo qualquer, tá? E nós podemos encontrar, tá? Por exemplo, eu tenho uma medida aqui de um dos lados, eu tenho aqui a medida dos ângulos internos, tá? De dois ângulos internos, tá? Através da lei do seno, eu consigo encontrar a medida dos dois outros lados, tá? Assim, sabendo a medida de um dos lados, eu consigo achar a medida de um outro lado ou dos dois outros lados, tá? Se eu tiver os ângulos internos aqui. Show? Assim, para um triângulo ABC de lados ABC, a lei dos senos admite as seguintes relações, tá? Então, o lado A, né, a medida do lado A dividido pelo seno do ângulo A vai ser igual à medida do lado B dividido pelo seno do ângulo de B, que vai ser igual ao lado C, quer dizer, a medida do lado C dividido pelo seno do ângulo C, tá? Então, a medida do lado A, tá, dividido pelo seno do ângulo A, vai ser igual à medida do lado B dividido pelo seno do ângulo B, que vai ser igual à medida do ângulo C dividida pelo seno do ângulo C. Show? Tabela dos ângulos notáveis. Então, a maioria dos exercícios, né, a maioria das questões de concurso, né, elas envolvem, né, o que nós chamamos de ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60, tá? E aí o que acontece, né? Para a gente calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos notáveis, existe um macetezinho, tá? Então, assim, a tabela abaixo é muito útil, né? E pode ser facilmente construída seguindo os passos indicados. Então, o macete é o seguinte, tá? Como é que eu faço para calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis? São assim, esses ângulos costumam ser bastante cobrados, né, nas questões de concurso. Tá? Então, como é que nós fazemos? Tá? Para calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, do seno e cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Veja bem, primeiro eu faço assim, ó, eu escrevo 1, 2, 3, tá? Depois 3, 2, 1, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, ok? Aí o que eu faço? Eu vou dividir todo mundo por 2, tá? Vou dividir todo mundo por 2. Eu vou escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vou dividir todo mundo por 2. Depois eu vou extrair a raiz quadrada do numerador, tá? Eu extraio a raiz quadrada do numerador. A raiz quadrada de 1 é 1, tá? Por isso que fica 1 meio, tá? A raiz quadrada de 1 é 1, tá? Então, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, e a raiz quadrada de 1 é 1. Como é que eu faço para achar a tangente? Eu pego o seno e divido pelo cosseno, tá? Se eu fizer 1 meio dividido pela raiz de 3 sobre 2, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a raiz de 3 sobre 3. Se eu fizer raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1, né? E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio vai dar raiz de 3. Então, para eu achar a tangente, eu faço seno dividido pelo cosseno. Para eu achar o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, como é que eu faço? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tá? Divido todo mundo por 2, extraio a raiz quadrada do numerador, só do numerador, tá? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 eu mantenho, não é exata. Raiz quadrada de 3 eu mantenho, não é exata, tá? A mesma coisa aqui no cosseno. Show? A partir de agora nós vamos usar, tá, esses ângulos notáveis, né, para resolver algumas questões, tá? Questões de concurso. Show? Vamos seguir.
Vamos pegar aqui um exemplo. Estamos falando ainda da lei dos senos, tá? Determina o valor de x no triângulo abaixo, né? Então, eu tenho aqui um ângulo de 45, eu tenho um ângulo de 30, eu tenho aqui um x e um 12, né? Então, eu posso criar a seguinte relação, né? X sobre seno de x, tá vendo? O lado oposto ao meu ângulo, tá vendo? X sobre o seno de x, tá? É, desculpa, x sobre o seno de 30, né? Vai ser igual a 12 sobre o seno de 45, tá? Então, x sobre 0,5, por que 0,5? Porque o seno de 30 é 1 meio, tá? 1 meio é 0,5, tá? Vai ser igual a 12 dividido pelo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Olha só. X sobre o seno de 30 vai ser igual a 12, a 12 sobre, né? Dividido, né? Ou sobre, tá? O seno de 45, tá? Que é raiz de 2 sobre 2. Então, aí o que acontece? Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, tá? Eu vou fazer x vezes raiz de 2 sobre 2, vai ser igual a 12 vezes 0,5, tá? Então, raiz de 2 sobre 2x, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes x, raiz de 2 sobre 2x. Isso vai ser igual a 6. Por quê? Porque 12 vezes 0,5 vai dar 6. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2 e vou trazer para cá multiplicando. Ele está aqui dividindo, eu vou trazer ele para cá multiplicando, tá? Então, raiz de 2x vai ser igual a 12, tá? Bom, eu não quero raiz de 2x, eu quero x. O que eu vou fazer? Vou pegar essa raiz de 2 e vou trazer para cá dividindo. Como é que vai ficar? Vai ficar x igual, né, a 12 dividido pela raiz de 2. Eu vou pegar essa raiz de 2 e vou trazer para cá dividindo. Como é que vai ficar? Vai ficar 12 dividido pela raiz de 2. Bom, eu não posso ter uma raiz no meu denominador, lembra? Daquelas, né? Da racionalização, lembra? De fração, né? Então, eu não posso ter aqui uma raiz de 2 no denominador. O que eu faço? Eu multiplico, tá? O numerador e o denominador pela raiz de 2. Por quê? Porque raiz de 2 dividido pela raiz de 2 é 1. Seria o mesmo que eu estar multiplicando por 1. Lembra disso? Né? Então, o que eu vou fazer? 12 vezes a raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Tá? X vai ser igual a 12 vezes a raiz de 2, tá? Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Aí agora o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 12 com esse 2. O que sobra? Sobra 6 raiz de 2. Logo, o meu x aqui ele vai valer 6 raiz de 2. Beleza? Show! Se eu quisesse calcular esse lado aqui, ó, tá? O que eu ia ter que fazer, né? Bom, isso aqui é 45 e aqui é 30, né? Se a soma dos ângulos internos aqui dá 180, tá certo? Eu poderia usar o mesmo processo, só que aqui eu teria que encontrar, eu teria que pegar uma tabela trigonométrica. Existe uma tabela trigonométrica, tá? Assim, que tem uma série de valores, tá? Para o seno, para o cosseno e para a tangente, tá? Então, como estamos trabalhando com ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60, tá? Não caberia aqui, tá? Esse ângulo aqui ele vai ser maior do que 100 graus, concorda? Sim? Então, como a gente está trabalhando aqui com ângulos notáveis, tá? Vamos deixar essa parte para um segundo momento. Show? Então, encontramos o valor de x, tá certo? Vamos seguir. Exemplo 2. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Tá? Então, o que nós temos aqui? Né? Temos 60, 45, temos aqui 10 e temos aqui x. O que nós vamos fazer? Né? A mesmíssima coisa. Tá? 10 dividido pelo seno de 60 vai ser igual a x dividido pelo seno de 45. Tá? 10 sobre o seno de 60 vai ser igual a x sobre o seno de 45. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? É só dar uma olhadinha na nossa tabela lá. Tá? Então, fica assim, ó. 10 dividido pela raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a x sobre raiz de 2 sobre 2. Por quê?
Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Como é que vai ficar? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Raiz de 3 sobre 2 vezes x, vai ficar raiz de 3 sobre 2, x. 10 que multiplica raiz de 2 sobre 2. 10 que multiplica raiz de 2 sobre 2, tá? Eu estou multiplicando cruzado aqui, tá? Então, raiz de 3 sobre 2x vai ser igual a 10 que multiplica raiz de 2 sobre 2. Bom, aí o que, que vai acontecer, né? Veja bem, eu tenho que... eu vou dividir esse 10 aqui com esse 2 aqui, ó. Eu vou simplificar aqui, tá? Inicialmente eu vou fazer essa simplificação, tá? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, raiz de 3 sobre 2x vai ser igual a 5 raiz de 2. Eu simplifiquei esse 10 com esse 2 aqui, tá? E aí, o que, que sobrou? Sobrou 5 raiz de 2, tá? Aí ficou assim, raiz de 3 sobre 2x, tá? Vai ser igual a 5 raiz de 2. Simplifiquei aqui. Show? Bom, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2 e vou trazer para cá multiplicando, tá? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3x vai ser igual a 10 raiz de 2. Esse 2 vem para cá multiplicando. 2 vezes 5, 10, tá? Então, raiz de 3x vai ser igual a 10 raiz de 2. Agora, o que, que vai acontecer, né? Eu vou pegar essa raiz de 3 e vou trazer para cá dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 10 raiz de 2 dividido pela raiz de 3. Bom, aí vamos vir aqui, ó. Raiz de 2 é igual a 1,4 e raiz de 3 é igual a 1,7. Então, nós vamos ter a seguinte situação. 10 que multiplica 1,4 sobre 1,7, tá? 10 vezes 1,4 vai dar 14, dividido por 1,7, tá? X vai ser igual a 10 que multiplica 1,4 sobre 1,7, tá? X vai ser igual a 14 dividido por 1,7. X vai ser igual a 8,2 centímetros. Show? Beleza? O que, que nós encontramos aqui? O valor de x. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a lei dos senos, tá? Lei dos cossenos. Então, a lei do cosseno ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Olha só. A lei dos cossenos é utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. Veja bem, o teorema dos cossenos estabelece que, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Nossa, né? Olha só, o que que isso significa? Veja bem. Bom, logo podemos escrever a lei dos cossenos como, tá? Eu tenho aqui, né? Eu tenho a BC, tá? Eu tenho aqui né, o lado A, o lado B e o lado C, tá? O que que acontece, tá? O meu lado A elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao meu lado B elevado ao quadrado, mais, quer dizer, quando eu digo lado, a medida do lado, tá? A medida do meu lado A elevado ao quadrado vai ser igual à medida do meu lado B elevado ao quadrado, mais a medida do meu lado C elevado ao quadrado, menos duas vezes a medida de B vezes a medida de A, vezes o cosseno de A, tá? Então, eu tenho aqui, tá? O quadrado de um dos lados vai ser igual, tá? A soma dos quadrados dos dois outros lados, menos duas vezes, né, o produto desses dois lados, tá? Vezes o cosseno, tá? Do lado que eu estou procurando, tá? Do lado, enfim, do primeiro lado aqui, tá? Do lado do ar aqui, tá? O cosseno do ângulo, né? Correspondente ao lado, tá? Ao lado A, tá? B ao quadrado, tá? A medida do lado B aqui ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes, né? A vezes C vezes o cosseno de B. C ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno de C. Então, assim, para eu achar a medida do meu lado A, tá? O que, que eu faço? Eu faço A ao quadrado vai ser igual, né? A soma do quadrado dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do meu ângulo A, do meu ângulo correspondente, tá?
do ângulo oposto ao lado que eu estou procurando. Show? Olha só. Exemplo 1. Vamos aplicar a lei dos quocientes no triângulo abaixo, que possui lados AB, BC e CA, sendo que o comprimento de AB é igual a 10, o comprimento de BC é igual a 15 e o comprimento de CA será encontrado sabendo que ABC forma um ângulo de 60, quer dizer, o ângulo B aqui, tá? Ele forma um ângulo, né, de 60 graus, tá? O B aqui forma um ângulo de 60 graus. Então, olha só, temos aqui o nosso triângulo, né? Temos aqui uma medida 10, uma medida 15, queremos encontrar essa outra medida e só temos a medida de um dos ângulos aqui, tá vendo? Então, olha só, vamos fazer assim. Então, né? Vamos pegar aqui, tá? O lado, vou chamar esse lado de A, tá? Então, A ao quadrado vai ser igual, tá? A 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, tá? Menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Quer dizer, o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero encontrar, tá? Então, eu vou chamar esse lado aqui de A, tá? Então, A ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, tá? Mais 15 ao quadrado, aí menos, tá? 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Observando o seguinte, tá? Quando eu tenho aqui uma expressão numérica, eu resolvo primeiro as potências, tá? Depois a multiplicação, tá? Depois eu vou a soma e a subtração, tá? Então, eu vou resolver primeiro aqui multiplicação, no final é que eu vou resolver, tá? Então, fica assim, ó, a ao quadrado vai ser igual, né? 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Beleza. A ao quadrado vai ser igual, 10 ao quadrado é 100, mais 15 ao quadrado é 225, menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15, 300. 300 vezes 1 meio. Por que 1 meio? Porque o cosseno de 60 vale 1 meio, tá? Bom, a ao quadrado vai ser igual, tá? 100 mais 225, 325, tá? Menos 300 vezes 1 meio vai dar 150, tá? 1 meio é 0,5, tá? 300 vezes 0,5 vai dar 150. Bom, a ao quadrado vai ser igual a 175. Por quê? Porque 325 menos 150 vai dar 175, tá? Bom, eu não quero a elevado ao quadrado, eu quero a. Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Como é que vai ficar? A raiz quadrada de a ao quadrado é a. E a raiz quadrada de 175, tá? Vai ser 5 raiz de 7. O que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fatorar o 175, tá? Fatorando o 175, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar em 5 raiz de 7. Show? Exemplo 2. Calcule o valor do cosseno do ângulo x, né? Então, eu tenho aqui um lado medindo 7, tá? Um lado medindo 5, um lado medindo 6, tá? O que que eu quero encontrar aqui, tá? Eu quero encontrar o valor desse ângulo aqui, ó. Eu tenho a medida dos lados, eu quero encontrar o valor desse ângulo aqui. Quanto vale esse ângulo aqui? Show? Então, calcule o valor do cosseno. Aliás, eu quero saber o cosseno desse ângulo aqui, tá? O valor do cosseno desse ângulo x, tá? Então, calcule o valor do cosseno do ângulo x. Então, o que que eu vou fazer? 7 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá? 7 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá? Menos, né? Menos 2 vezes 5, desculpa, menos 2 vezes 5 vezes 6 vezes o cosseno de x, ok? 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes o cosseno de x, ok? Bom, 49 vai ser igual. 25 mais 36 vai dar 61, tá? 61 menos 60 vezes o cosseno de x, tá? Bom, o que que eu vou ter que fazer agora, tá? Eu vou pegar esse 61, vou passar para o lado de cá, ele vai ficar menos, tá vendo? Eu vou pegar o 61, vou passar aqui para o primeiro membro, ele vai ficar menos. Então, vai ficar assim, ó.
49 menos 61 vai ser igual a menos 60 vezes o cosseno de x, tá? 49 menos 61 vai dar menos 12, tá? Então, isso vai ser igual a menos 60 vezes o cosseno de x, tá? Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 60 e vou trazer para cá dividindo, tá? Então, o cosseno de x vai ser igual a menos 12 dividido por menos 60. O cosseno de x vai ser igual a 1 quinto. 1 quinto positivo. Por quê? Porque menos dividido com menos é mais, tá? O que eu fiz? Eu simplifiquei por 12, tá? Eu dividi por 12 em cima e embaixo. 12 dividido por 12, 1. 60 dividido por 12, 5, tá? Então, o cosseno desse ângulo x, que eu não sei qual é 1 quinto. Show? Bom, um resumo aqui, né? Resumo sobre lei dos senos e dos cossenos. Bom, ambos são considerados teoremas de grande importância na trigonometria. São utilizados para estabelecer relações que ajudam no cálculo dos ângulos e lados de um triângulo. De um triângulo acutângulo e obtusângulo, ou seja, com um ângulo maior, com um ângulo interno, né, maior de 90 graus e ângulos menores de 90 graus, tá? Contudo, não se utiliza a lei dos senos e cossenos para cálculo do triângulo retângulo, tá? Nesse caso, utiliza-se o teorema de Pitágoras. Quando nós temos um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, nós não vamos usar a lei dos senos e cossenos, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, tá? Usaremos lei dos senos e lei dos cossenos para um triângulo, tá? Que seja ou obtusângulo ou acutângulo, ou que tenha os ângulos agudos, né? Os ângulos internos todos menores de 90 graus, ou que tenha um ângulo interno maior de 90 graus. Show? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou curto, se ficou longo, se ficou confuso, se deu para entender, enfim. Comenta aqui para mim o que você achou aqui do vídeo, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta para mim por que não gostou, então, o que está faltando, tá bom? Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.